Glória. Amém. Graça e paz a você que está aqui no templo. Obrigado, pastor Fabiano, pela bênção que Deus trouxe através de sua oração. Paz a você que está em casa. Esta é uma noite de adoração, é uma noite de culto ao Senhor. Pode assentar. E quando a gente pensa em ir ao culto, o que a gente pensa? Qual é a ideia do culto? É buscar uma bênção? De fato, é uma bênção nós nos encontrarmos com Deus, não é verdade? É uma bênção, uma grande bênção nós nos encontrarmos com o Senhor num nível de adoração familiar, de assembleia, de igreja. É um privilégio santo, maravilhoso. Mas, sobretudo, a gente vem ao culto para oferecer ao Senhor um culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso dízimo. E aí eu queria convidar você para curvar um pouquinho a sua cabeça e perguntar-se a si mesmo diante do Senhor: o que eu vim fazer, Senhor, neste lugar? Hoje às 18 horas, eu vim cumprir um hábito religioso, Senhor. Eu vim te buscar de todo o meu coração. Eu estou num processo de busca, Senhor, e este culto é mais um passo. Eu vim sim, Senhor, receber respostas para o meu coração. Que Deus te traz, você que está em casa, e você escolheu este momento, se assentou aí no seu sofá, e que Deus tem falado com você a respeito deste momento. Qual é a direção que o Senhor lhe dá neste momento? O que o Senhor tem convidado você? Deus, fala comigo, fala com os teus servos. Tempo agradável, Senhor, uma noite fresca. Oh, Jesus, como é bom estar perto do Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom, Senhor, estar em família, cultuando ao Senhor. Senhor, que neste momento, Pai, ó Jesus, muitas famílias possam estar se alegrando, pois a despeito de todas as dificuldades que temos tido com o isolamento, é uma oportunidade rica, Senhor, todos estarem te adorando na casa, ainda que estejam em quartos separados, cada um com seu aparelho, Senhor, mas há uma família incendiando lá, com a adoração, com o culto, com as orações, Senhor. Ó Deus, que este tempo seja um tempo de cura da família, seja de resgate dos corações, Senhor. Deus, família está no centro do teu coração. Deus, família é a primeira célula da sociedade. Deus, família foi gerado pelo Senhor. Permite neste momento de pandemia, de epidemia, Senhor, de coronavírus, que todos nós aproveitemos melhor a relação familiar, Senhor. Que as brigas e as contendas que outrora foram tão frequentes por falta de diálogo, de oportunidade de dialogar, estejam sendo desaparecidas pela oportunidade de nós nos reencontrarmos, dialogarmos. Oh Deus, que seja um recomeço também em nossas famílias, para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai.
Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. A propósito a gente precisa contar bênçãos. Às vezes a gente ora por alguma coisa. E a pessoa não dá um retorno, né? E a gente precisa contar as bênçãos para que nós nos animemos. Poxa, Deus está agindo em nosso meio. No início de nossas orações lá na live, a gente orava intensamente, eu já falei isso com vocês diversas vezes, para que o Senhor fizesse esse vírus desaparecer da nossa nação, que o Senhor surpreendesse o mundo com a nossa nação. E Deus não atendeu do jeito que a gente pediu, mas a gente continua pedindo. E aí a gente orava para Deus nos proteger e guardar a nossa comunidade, que ninguém se contaminasse, e a gente continua pedindo. Só que quando a gente percebeu, tinha várias pessoas contaminadas, mas porque a gente orava, aí eles não falavam. E aí a gente descobriu que a gente estava se mascarando, na verdade. E aí a gente falou, bom, nós precisamos caminhar juntos. Ficou enfermo, conta, nós vamos para lá e vamos orar, nossas orações pessoais nós vamos orar. E assim nós começamos a saber que várias famílias da igreja estavam enfrentando isto. E a gente foi orando, a gente pôde ver várias famílias sendo curadas. Você que está aí na internet deve se lembrar que nós oramos pela missionária Eliette, a família dela. Ela chegou num ambiente absolutamente contaminado de Covid. A irmã dela estava contaminada, o cunhado, esposo da irmã dela estava contaminado, o pai dela com 83 anos de idade, ele era diabético, hipertenso, 4 AVCs, foi contaminado, foi para o hospital, e a igreja orando por ela, nós lá na live orando, cada um que sabia disso estava orando. Irmãos, todos voltaram para casa. Eliette ficou neste ambiente contaminado, acho que mais de 20 dias, voltou para casa sem contaminação. Amanhã ela termina os 14 dias da quarentena dela, que está lá na casa dela, num quarto no fundo, ainda sem poder abraçar, beijar o esposo, a filha. Coisa muito extraordinária, muito extraordinária. Um dia desse aí, em nossa live, nós oramos pelo Jefferson e a Denise. Jefferson e Denise fazem parte aqui do nosso louvor, pedindo oração porque eles estavam contaminados. E hoje, à tarde, ele me passou um zap dizendo, pastor, nós estamos terminando o processo de cura. E eu quero ir lá na live contar. Eu falei, irmão, vai ser um prazer a gente poder compartilhar estas coisas grandiosas que estão acontecendo em nosso meio. Em todas as áreas a gente precisa celebrar e compartilhar o que Deus faz na nossa vida. A gente precisa ser mais grato ao Senhor, compartilhando, fazendo dos momentos de coisas boas que acontecem em nossa vida, um momento para a gente contaminar as pessoas com coisas boas. Coisas ruins já estão aí do nosso lado, né? Tantas coisas ruins acontecendo, e a gente precisa compartilhar as coisas boas, porque elas vão alegrar o nosso coração, o coração do nosso irmão, da família. Isso muda o ambiente, muda a alma, muda o coração. Nem falando de ofertas e dízimos, acho que nós nunca falamos, não me lembro, me ajudem, especialmente o pastor Fabiano, que é mais antigo, que nós temos pessoas, acho que o pastor Félix já falou isso aqui, nós temos pessoas que são dizimistas sem serem membros da igreja. Nós temos pessoas que de vez em quando dão uma oferta na igreja,
não, sem serem da igreja. Pessoas que não são da igreja. Nem sabemos se são crentes, são fiéis lá no depósito. Então são coisas assim milagrosas que Deus faz. O presbítero Roberto tem um amigo do coração dele lá nos Estados Unidos. Foi onde ele passou um tempo nos Estados Unidos e trabalhou com esta pessoa. E Roberto veio e aceitou Jesus depois disto, e ele continuou se relacionando com este amigo. Ele foi lá, este amigo já veio aqui, já esteve aqui na nossa igreja. Acho que mês passado, Roberto, ele deu uma oferta. Eu acho que foi mês passado ou mês passado ele deu uma oferta. Perguntando a Roberto como estava a igreja, como estava a construção. O Roberto compartilhou todo momento difícil que a igreja tem passado. Ele falou, vou dar uma oferta. Agora, esta semana, novamente, ele falou, vou dar uma oferta de novo. Ele deu uma oferta de R$ 5.200. E o Roberto disse que ele não está no melhor momento. Coisas lindas acontecem ao nosso redor, milagres estão acontecendo. E a gente precisa glorificar o nome do Senhor. A gente pode aplaudir o Senhor. Você tem coragem de fazer isso? Tem razões pelas quais você que está em casa, para aplaudir o Senhor, para dizer, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu acordei vivo hoje. Eu respirei, meu pulmão está ótimo. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Eu dormi, e eu acordei bem, eu respirei. São coisas tão pequenas que a gente as abandona, a gente joga fora, a gente esquece esse Deus de poder que está sobre nós, cuidando de nós, e nós derrubamos as coisas boas, olhando para as coisas ruins que estão sempre ao nosso redor. Aliás, Jesus já falava isto, né? No mundo tereis aflições. Jesus já falava isso. Pedro já nos diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao redor, ao derredor de nós, procurando alguém que possa tragar. Então, ser crente é ser privilegiado, porque tem proteção e tem atacante todo dia querendo nos derrubar. Isso nos faz entender a nossa necessidade de movimentar continuamente em direção ao nosso Deus, para receber dele força e pisar de fato na cabeça do inimigo. Não é verdade? Queremos nos alegrar com este irmão, amigo do Roberto, agradecer mais uma vez por sua bênção que você nos deu com sua oferta. Ele está nos assistindo. Nós apenas estamos guardando o seu nome, porque quem deve ser honrado neste momento é o Senhor. Estamos contando para a igreja aquilo que Deus faz na sua vida, na minha vida, e a gente pode compartilhar. Você que está nos assistindo pode contar esta bênção extraordinária, coisa inigualável que Deus tem feito nestes momentos. Conta ali na nossa rede social, e a gente pode separar alguns desses testemunhos para compartilhar. Ou passe um zap para um dos pastores, que de repente fica mais fácil captar isto, ou para o zap da igreja. A gente pode contar, a gente deve contar. Sabe por quê, queridos? A gente precisa estar lembrando um ao outro esse Deus maravilhoso. A gente fala de um dia que a gente vai se reunir e vai ser o culto do abraço. Mas é uma tristeza saber que esse dia não vai existir. Porque o governador, o presidente, o prefeito não vai dizer assim, domingo que vem todos podem ir para a igreja. Todos estão liberados para fazer aglomerações. Então, o que a gente vai perceber é uma igreja voltando aos poucos. Com as crianças sendo as últimas
e os de risco, os últimos dos últimos. Então a gente tem que aprender, a gente já glorificando ao Senhor, porque nós já estamos entre os primeiros aqui, privilegiados, temos estado aqui, não estamos completamente livres para abraçar, beijar. Tem alguns que ficam inconformados. Tem uma irmã querida que, acho que foi domingo passado, ela me pegou ali, me puxou e queria me abraçar de qualquer jeito. Eu disse para ela, calma, 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 eu sou de risco, calma, eu sou de risco. E essa é a vontade mesmo, da gente se abraçar e a gente ter esta comunhão tão extraordinária que é do brasileiro e é do cristão. Não é essa coisa de abraçar, de beijar, isso é próprio da alegria do brasileiro. Então eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes a gente entra culto, sai culto, e Deus fala conosco e nos abençoa, e a gente esquece dar graças ao Senhor pelas lindas coisas que estão acontecendo. Às vezes pequenas coisas, mas elas estão acontecendo. E olhando para as pequenas coisas, a gente pode vislumbrar grandes coisas na vida da gente. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Você em casa aí pode dar um aleluia bem alto aqui para a gente ouvir pela fé aqui, você nos retornando, amém? Amém. Nós vamos ler a palavra no livro de Esther. Nós vamos ter aí na tela para termos todos uma leitura, capítulo 3 de Esther, os versos de 8 a 11. Na verdade, nós vamos trabalhar com o capítulo 4, mas esses versos aí de 3, de 8 a 11, vão nos permitir nós conhecermos um pouco do pano de fundo. O livro de Esther é muito incrível, ele é maravilhoso, ele é um romance, ele é uma história do amor de Deus por nós, pelo seu povo. Os capítulos têm expressões muito fortes. Só a leitura desse texto, especialmente do capítulo 4, traz para nós um crescimento extraordinário. O texto começa dizendo, então disse Amã ao rei Assuero. Amã é uma espécie de primeiro-ministro do rei, é a maior autoridade no governo persa no tempo do rei Assuero. Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, que não convém ao rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Hamedata, Agagita, Amalequita, adversário dos judeus. E lhe disse, esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do seu agrado. Agora o capítulo 4, onde nós vamos entrar no texto que nos convém para a nossa meditação. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza.
Então vieram as servas de Esther, os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou para que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo, por que ele estava se comportando desse jeito. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata, que foram 10 mil talentos, que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou-se, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, últimos 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura, para situação como esta, é que fosse elevada a rainha. Então lhe disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo lhe fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ore ao Senhor, baixe sua cabeça, fale com Ele. Esse texto é muito rico, é muito forte. Palavras que por si só enchem o nosso coração. Versos 14 e 16 são versos extraordinários neste texto. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Jesus. E nós te bendizemos por isto e queremos crescer com esta palavra. No nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Desde 2014, quando o Brasil entrou numa grande crise, de lá veio desenvolvendo esta crise e trouxe esperança com a chegada do novo governo, mas a pandemia veio e retirou toda essa esperança, essa expectativa,
e novamente voltamos àquela tensão de desemprego, de dificuldades financeiras, de problemas sérios com o novo emprego. E isso tem se tornado uma realidade nos últimos anos na nossa história. Mas um fato interessante é que, a despeito dessas dificuldades todas, volta e meia, vez por outra, a gente acaba ouvindo histórias de pessoas que, no meio desta situação difícil toda, elas têm conseguido sair desta situação, elas têm conseguido driblar esta situação, e a partir do que faz, ou a partir do que deixou de fazer, elas encontram outras saídas, elas não param, elas não se deixam vencer, e elas começam a buscar outros, até mesmo sem estar esperando, lhe surge aquela porta, e ela vem e ela entra por ela. Estava lendo agora à tarde alguns testemunhos de uma mulher que compartilhou lá na minha pesquisa, de que ela foi a um evento social e levou doces para o evento social. E eles gostaram dos doces dela. E alguém pediu para fazer, ela fez para a pessoa. E outros pediram para fazer, e ela fez para os outros. Daí a pouco ela estava sendo convidada para fazer doces para aniversários. Daqui a pouco ela estava envolvida com doces no casamento, e ela agora trabalhava em longa produção nos doces. O sustento dela, de repente, mudou-se completamente. Não era do que ela fazia, não era a área que ela trabalhava. Pessoas que conseguem se reinventar. E o texto que nós lemos, irmãos, nós vamos ver situações que mostram pessoas se reinventando, experimentando o Senhor. Nós vimos que o texto do livro de Esther é um texto muito interessante, vale a pena ler numa sentada só, é muito gostoso. É um livro que não fala uma vez sequer no nome de Deus, não fala uma vez sequer no nome do Senhor, mas é um livro que você vê Deus andando entre a história, no meio da história, e ministrando claramente que eles estavam vivendo dentro de um contexto que possivelmente era possível que todos estavam proibidos em falar o nome de Deus. Por isso a expressão, se você se calar agora, de outra parte haverá livramento. De onde é essa outra parte? De Deus. E quem sabe não foi para esta situação que você foi colocada aí neste lugar. Quem é que colocou a rainha neste lugar então? Foi Deus. E a gente vai vendo essas coisas acontecendo. O Império Persa, ele é muito grande. Ele tem 120 províncias, que são pequenos países. O Império foi redividido em regiões e depois em províncias para facilitar o grande governo. São 120 províncias. E Assuero, para mostrar o seu poder, resolveu dar uma festa de só 6 meses. Dar uma festa de 6 meses e convidou as autoridades, os príncipes, os nobres de todas estas províncias para uma grande festa. Nos últimos 7 dias, ele convocou o povão. Todo mundo agora está convidado para participar de um banquete especial do rei, onde haverá bebida à vontade. E lá no final dos 7 dias, ele quer celebrar, convidando a sua esposa, a rainha Vasti, para vir participar da festa, para se apresentar
e era uma mulher muito bonita, muito elegante, e ela se recusou a ir. E a sua recusa fez com que ela perdesse o seu lugar. E aí o coração do rei, passado essas festas, ficou triste, e os seus conselheiros tentaram descobrir uma forma de resolver isto, alegrar o coração do rei, dando-lhe uma nova esposa. E aí eles fizeram uma espécie de concurso, chamaram donzelas lindas de todo o império, e uma menina, uma moça, chamada Hadassah, Esther, ganha o concurso. Fica um ano sendo cuidada, com outras tantas. E um dia ela foi convidada para estar com o rei. E diz o texto que o rei a amou. Amou. E fez dela a sua esposa. O rei Assuero, como eu disse, ele tinha Amã como seu primeiro-ministro, seu homem de confiança e que administrava o país. E Amã é um inimigo, da família, que é inimiga dos judeus desde Êxodo 17. Amã é amalequita, é aquele primeiro grupo que entrou para guerrear com Israel, quando Israel estava atravessando o deserto, indo para Canaã. E um povo se levantou e lá ficou Moisés com as mãos levantadas, e Josué foi guerrear. Esses são os amalequitas. Depois eles se encontraram várias vezes, e Deus havia dado uma palavra que os amalequitas seriam destruídos sobre a terra pelo mal que intentaram fazer. Deus fez julgamento sobre eles. E ainda aqui encontra uma família amalequita, que acaba se perdendo, sendo dizimada completamente neste contexto. Amã conseguiu um decreto terrível, meus irmãos, terrível decreto. Ele, conversando com seus nobres, seus parceiros, seus auxiliares, sua família, ele disse lá na porta do rei, tem um funcionário chamado Mardoqueu, Mordecai, e eu não gosto dele, ele é um judeu, e nossas gerações jamais se deram com o judeu, e eu vou destruir esse judeu. Ele passa por mim, ele não se dobra diante de mim. Eu passo por ele, ele não se dobra diante de mim. Todos os demais se dobram. E na verdade, Mordecai não está fazendo isso para desonrá-lo. Na verdade, é uma crise espiritual. Amã não é um simples primeiro-ministro, é um inimigo do povo de Deus de séculos. E Amã não está olhando para Mordecai como uma pessoa que o desagrada, mas está olhando para Mordecai como representante de um povo que ele odeia de séculos. E isso faz com que Amã ajunte com seus familiares e eles discutam num dia por sorteio, uma coisa meio mágica. Esse tempo é no mês de Nisan, mais ou menos o nosso mês de abril, e ali eles fazem um sorteio, qual seria o dia que eles iam fazer um decreto, que ele ia conseguir com o rei um decreto que ele iria destruir todos os judeus do Império Persa naquele momento, das 120 províncias. E eles fizeram lá o jogo deles e deu o mês de Adar, que é o dia 13 do mês de Adar, que é mais ou menos o nosso mês de março. 11 meses. 11 meses depois. E ele vai lá no rei, consegue o decreto e solta o decreto já foi levado, e é nesse contexto que Mordecai vem e entrega para Esther, e aí começa toda essa história linda de libertação do povo de Deus. Eu queria pensar com você sobre oportunidades em tempos difíceis, porque ali nós estamos vendo um tempo demasiadamente difícil,
Um ano para se viver e resolver a situação de um povo, de uma nação. 11 meses, na verdade. Então, nessa ideia de criar oportunidade em tempos difíceis, em primeiro lugar, as oportunidades surgem quando todos se unem em oração. Parece um tema muito fácil de se trabalhar, e é mesmo fácil, mas difícil de praticar. Satanás sabe disso, e ele nos tenta amarrar. Isso está na palavra de Esther: vai e ajunta todos, vai e ajunta todos, vai e ajunta todos os judeus que se acharem na cidade de Suzã. É a capital, tinha 3 capitais, é uma das capitais que do Império Persa que o rei neste momento estava vivendo. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Note, irmãos, que quando Mardoqueu foi comunicar a Esther o decreto de destruição e morte dos judeus, ele pessoalmente, com certeza toda a sua família e pessoas próximas a ele, eles já estavam dobrados nas cinzas, como diz o texto, eles já estavam entristecidos, eles já estavam vendo a ruína acontecendo, e ele não fica por isso prostrados e clamando ao Senhor, por isso em cinzas e deitado nas cinzas, clamando ao Senhor, que trouxesse agora uma solução para retirar esse decreto, esta maldição de morte sobre uma nação. E esse mover de oração por interferência do Mardoqueu, do Mordecai, acontece dentro do palácio. Chega ao palácio, chega a rainha, chega as servas da rainha, chega uma multidão de servos, eunucos, conselheiros da rainha, e todos são chamados para, neste momento, eles se moverem em oração, eles entrarem num jejum. Eles estão todos envolvidos, o palácio, os seus arredores, a periferia, havia clamores e choros dos judeus, e oração, todos envolvidos a esta ideia de orar com intensidade por 3 dias. 3 dias, de noite e de dia. Um tempo curto, mas um tempo necessário para que Deus pudesse mudar a história. A sua história pode ser mudada num processo de nos ajuntarmos em oração por uma situação grave, uma situação difícil, uma situação irresolvível, e de repente nós nos resolvemos diante do Senhor e dizemos: vamos orar por isso, e vamos levar a sério esse tempo de oração, e vamos pagar preço. Assim diz Esther. E é incrível, meus irmãos, que nós estamos continuamente enfrentando dificuldades, seja nesse momento de pandemia, seja nos dias normais, antes disso, todos nós enfrentamos dificuldade, o casamento enfrenta dificuldade, filhos com dificuldade, filhos afastando dos pais, dificuldade de todo lado, dificuldade no emprego, e a gente fica pressionado por estas coisas, convive com situações terríveis, péssimas, e a gente tenta tratar estas coisas com a mesma vida de oração e comunhão com Deus, como se nada tivesse acontecendo. A nossa grande falha é não intensificar a oração, não aumentar o nível de busca. Quando a gente começa a perceber que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, parece que a gente recua, a gente fica acuado, a gente não quer enfrentar, como Tiago nos desafia, para a gente ir para cima do adversário, e ele vai recuar. Nós vamos cedendo, e deveria ser ao contrário. Nós deveríamos aprender nesta noite com Mordecai, com esse coração apaixonado, com esse coração vibrante, com um Deus que ele nem menciona o nome, mas ele sabe que ali está a porta para resolver os seus problemas. Aleluia.
E ele resolve envolver a rainha para que ela faça de alguma forma, e ele descobre que a rainha também coloca mais gás, mais fogo nessa situação, e diz: então é com oração, é com jejum, e não sou eu que vou viver isso sozinho, somos todos nós, diga todos nós aqui do palácio, todos nós aí da nossa casa, todos nós da cidade de Suzã, todos nós judeus, nós vamos nos colocar na brecha e vamos intensificar a nossa oração, dia e noite sem comer, dia e noite na presença de Deus, clamando ao Senhor por solução. A vida de guerra existe sempre. Guerreiros de Deus precisam ficar de pé sempre. Irmãos, nós não podemos nos paralisar, porque senão a gente não tem o privilégio de ver o que Elias viu. Elias foi e profetizou para o rei a palavra que Deus mandou dizer. Fala com ele que vai chover. Elias podia ir para a rede, deitar na rede e esperar Deus cumprir. Mas o que Elias fez? Avisou e foi para o monte orar. E orou, e pedia ao seu servo para ir lá ver, olha lá para o céu limpo. E depois de 7 vezes que ele manda o seu servo ir olhar, o servo volta com uma esperancinha desse tamanho. Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Suficiente para Elias entender que Deus resolveu o problema. Vai descer chuva forte, chuva com abundância. E assim nós precisamos acreditar, irmãos, nós não podemos parar diante das circunstâncias. Nós temos guerreiros que sofrem isoladamente, não envolvendo sua família. Nós temos esposos vivendo situações difíceis, não envolve sua família. Esposas vivendo situações difíceis, não envolve seu esposo. Nós temos filhos em situações difíceis, não envolve seus pais. Todos envolvidos numa guerra. E nessa epidemia, nesta pandemia, nós somos convidados, nós somos privilegiados a envolver a nossa família em oração. Se não estamos orando juntos, mas pelo menos estamos orando pela mesma causa. Estamos falando um com o outro, estamos tendo tempo de conversar sobre as nossas adversidades, sobre os nossos medos. Há oportunidade para a gente enfrentar a situação num modelo diferente, de busca, de intensidade, de arrojo, de confiança, de que uma nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente para mudar o nosso coração e a nossa capacidade de entender que Deus ainda está presente. Deus não morreu. Deus está vivo. Deus está aqui agora para ver a sua causa, para te chamar para um tempo novo de busca, como no tema das mulheres ontem, de recomeço. Um grande desafio de mudança de posição, fazer um congresso com 8 preletoras, todos à base de lives sequenciais. Todo mundo dizendo que ninguém já aguenta mais ver live. Mas foram para o joelho, oraram ao Senhor e realizaram o congresso. Média de 300 pessoas frequentemente online. Quase 10 mil pessoas, ou cerca de 10 mil pessoas visualizaram. Gente que entrou em guerra e que orou, e que fez 100 dias de jejum e oração e votos. Consegue fazer coisas que ninguém espera. Do nosso lado,
do nosso lado. Então nós somos chamados, queridos, somos chamados para acreditar que oração é uma coisa funcional ainda hoje, ainda agora, não há problema para mim, para você, que não possa ser resolvido diante do Senhor. E se nós intensificamos a nossa busca, nós crescemos na nossa confiança em Deus, e ainda que Deus não esteja nos respondendo como nós queremos, Ele vai nos redirecionando para a sua vontade, e a sua vontade é melhor do que a nossa, é boa, perfeita, é santa, é agradável. E é Ele mesmo que nos chama, irmãos, para a gente orar sem parar, orar sem cessar. Lucas 18:1 vai dizer que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar, sem parar. E é Ele mesmo que vai falar para nós: pedir e será dado, buscar e acharás, bater e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, todo que busca, acha, e o que bate a porta será aberta. É uma palavra para mim e para você. Mas Jesus não disse quanto dia, quanto tempo. Jesus disse que devemos insistir até que a porta seja aberta, até que encontremos. Então, amados, nós queremos deixar esta ideia. Nós criamos oportunidades quando nós nos ajuntamos em oração, nós nos envolvemos com oração. Em segundo lugar, oportunidades em crise surgem quando nós decidimos enfrentar as barreiras, as dificuldades, encará-las de frente, reconhecer que elas existem, reconhecer que elas são reais, mas enfrentá-las. Orar é maravilhoso, orar é necessário, mas se nós orarmos e falar assim: agora vou esperar Deus agir, ficar aqui tranquilão, Ele vai me dar meu emprego, eu já orei, fiz 30 dias de jejum e oração, fiz o meu voto, vai vir aqui na minha mesa, na minha cama, vão ligar para mim agora, tranquilo. Oração é uma composição de duas palavras, de orar e agir, ação. Orar e sair em busca da bênção, orar e pedir: me mostra, me leva. Quem que o Senhor vai usar para me abençoar? Mordecai podia muito bem, queridos irmãos, ter feito o seguinte: bom, 11 meses, calma gente, eles vão levar uns 3 meses para distribuir essas cartas a cavalo, o correio do rei foi designado, vão levar lá uns 3 meses, aí a gente tem aí 8 meses para a gente resolver isso. Calma, descansa, fica tranquilo. Depois a gente começa a reagir. Mas não foi assim com Mordecai. Ele foi urgente, ele recebeu o decreto, ele botou na mão da rainha, ela os convocou para oração, e a coisa funcionou, encarando de frente uma realidade: o povo vai ser morto no dia 13 do mês de março do ano que vem. E nem você ficará, porque você é judia, nem eu, a sua família toda vai ser destruída, e todos os judeus espalhados pelo império nesse momento, nas 120 províncias, eles já têm dias marcados. Imagine, Esther, imagine como eles ficarão nesses 11 meses, como eles serão humilhados, como eles serão atacados. Já está no decreto que eles são um povo diferente de todos os demais, que seus costumes, suas leis são diferentes da do império, da do rei. Imagine, Esther, como vamos ficar. E ela é sacudida nas suas entranhas, e ela é despertada, e Deus mexe com o coração dela, há um avivamento no seu coração, e ela envolve todo o seu time, todo o seu pessoal à sua disposição, e eles entram em guerra, entram na batalha, eles reagem, eles vão para frente. Ela é despertada pelo confronto, pela palavra do tio, do seu pai, do primo, seu pai adotivo.
e ela se movimenta, Mordecai se movimenta, e Deus faz a obra, Deus age, Deus reage. Quando nós oramos e nós vamos atrás, nós enfrentamos, nós resistimos o adversário, nós resistimos às dificuldades, nós não podemos nos enganar, nós não podemos achar que podemos ludibriar, fazer de conta que não existe problema, que nós não estamos vendo. Nós vamos enfrentar esse problema a qualquer momento, numa situação pior. Não adianta a gente não enfrentar, a gente não encarar. Em casamentos, você já ouviu pastores falar isso, pastor Fabiano fala isso, todos os pregadores de casamento dizem isso. Olha, quando os problemas começarem, não vão colocando debaixo do tapete. Eles vão virar uma montanha. E você vai tropeçar no tapete. E aí tirar esse lixo debaixo do tapete vai ser um problemão. Em todas as áreas, deu problema, temos que enfrentar, temos que encarar a realidade, temos que ser humildes o suficiente, temos que ser realistas o suficiente. Você não pode fugir das realidades, da situação que você vive. Você precisa enfrentar, mas existe um Deus maior do que os meus. E é nesse Deus que eu creio. Amém? É nesse Deus que eu creio, é nele que eu vou. É nessa pegada que eu vou. É nesse Espírito Santo que está comigo que eu vou. Se não for assim, irmãos, um batido nas costas, um abraço de um irmão que nesse momento a gente nem pode receber, não vai resolver, ora por mim, mas eu não tenho coragem. Eu não enfrento. Volta e meia, alguma pessoa procura, especialmente casais, procura, estou enfrentando um problema, mas não queria que você falasse com meu marido, com minha esposa. Mas como que a gente vai resolver? Ou a gente enfrenta o problema, ou então você não vem falar comigo, porque eu só vou orar por você e vamos deixar o problema debaixo do tapete. Não, mas ele pode brigar, ela pode brigar. Mas como nós vamos resolver se não houver ação? Vamos orar e vamos ouvir a direção de Deus e vamos agir. Foi assim que Deus usou Mordecai, foi assim que Deus usou a Esther, foi assim que Deus usou os judeus para resolverem os seus próprios problemas. O que poderia ser resolvido ainda em 11 meses, eles resolveram em 3 dias. Em 3 dias o Naamã foi enforcado, você conhece a história. Em 3 dias Mordecai é autorizado, tem o anel do rei, para fazer um outro decreto, para que no dia 13 de março, todos os judeus pudessem atacar e matar e destruir todos que se levantassem contra eles. E eles fizeram isso no dia 13 de março. A diferença é que Amã já tinha garantido 10.000 talentos de prata. Eles enfrentaram e derrubaram os inimigos e não pegaram os despojos, porque a vitória foi dada pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, irmãos, oportunidades são ganhas com oração, com o joelho no chão, são ganhas com disposição para enfrentar a situação, enfrentar de frente, não ter medo. Traz humilhação, traz tristeza, traz. Nós vamos ao encontro dela, vamos tratar com ela, vamos circular ao redor dela, vamos medir o seu tamanho, vamos medir a sua largura, vamos medir o seu diâmetro, mas vamos ao encontro dela. Sempre sabendo que não seremos nós, mas nós, eu e o Senhor, você e o Senhor, nós
nós seremos. Juntos, todos juntos, todos juntos. Todos agarrados nas mesmas perspectivas, nos mesmos projetos, nos mesmos propósitos. A gente não sabia muito o que fazer, meus irmãos, com a igreja. Todos nós fomos apanhados de surpresa, menos o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor. Com essa questão da pandemia, ninguém no mundo trouxe uma revelação, o mundo inteiro vai ser atacado por uma praga terrível e vai morrer gente no mundo inteiro, e é rapidinho, pegou e poucos dias depois está morto. Então todo mundo foi apanhado de surpresa, e as comunidades religiosas apanhadas de surpresa, aquelas igrejas maiores que têm uma rede de comunicação boa, pronta para atender o seu público, talvez tenham sofrido muito quanto a essa adaptação, mas teve que se adaptar à ideia do presencial para o virtual. E como dar assistência virtualmente a quem está acostumado frequentemente estar presencial? E todos tivemos que nos adaptar. Nós aqui na igreja, nós entendemos que estávamos num projeto divino, num plano do ano, de restaurar valores, de reencontrar valores perdidos, de reforçar aquilo que é base, que é sustento para nós como igreja do Senhor. E com essa epidemia nós podíamos parar. Dizer, o Senhor permitiu, então vamos parar. Vamos fechar a igreja, daqui a 6 meses a gente volta para ver como fica. Mas não pode ser assim, não pode, tem um problema, vamos resolver. Reunimos com os presbíteros, os líderes, aqueles que nos apoiam, e nós fomos descobrindo formas de nós darmos assistência, e temos trazido aí a ideia das campanhas, de estarmos alimentando os nossos crentes nesses dias difíceis, a ideia das lives, a ideia dos jejuns, dos votos, porque nisto nós estamos de alguma forma oferecendo para toda a igreja, para toda a comunidade do Senhor, chamada Igreja Evangélica Vida, neste lugar, a oportunidade de manter a sua fé firme, inabalável no Senhor. Inabalável no Senhor. E a gente espera, irmãos, espera no Senhor, espera confiado no Senhor, que quando a gente voltar, a gente vai encontrar uma igreja mais forte. Mais forte. Porque é uma igreja que enfrentou o problema de frente. De frente. E para encerrar, queridos, enfrentando os problemas de frente, as crises de frente, oportunidades surgem quando todos nós nos unimos em oração. Em segundo lugar, surgem quando nós decidimos enfrentar as barreiras. E em terceiro lugar, surgem quando nós percebemos que é o nosso tempo de fazermos a história. Percebemos que nós somos não os espectadores, mas somos as pessoas que Deus está usando para fazer a história. E este não é o momento de ser espectador. Este é o momento de cada um encontrar o seu lugar. Na palavra que Mordecai fala a Esther, diz: se calares agora, de outra parte virá socorro. Mas quem sabe não foi por este motivo, esta foi a razão para a qual você foi colocada na situação de rainha. Isso não foi um presente gratuito. Houve um projeto divino, um plano de Deus para que você fosse colocada ali. Muitas pessoas entraram na história porque oraram, porque enfrentaram os problemas de perto, porque entenderam que ele era uma pessoa
chamada pelo Senhor para marcar a sua história. João Batista foi chamado para preceder Jesus depois de mais de 400 anos sem nenhuma profecia, sem nenhum profeta, um silêncio bíblico. E quando ele se levanta, ele é lembrado como Elias que havia de vir. E um dia viram nele tanta vibração, tanta presença de Deus, que chegaram para ele: você é o Messias que nós deveríamos esperar? Ele conhece a sua identidade, ele sabe o seu tempo na história, e ele responde: eu não sou o Cristo, mas depois de mim virá aquele que eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Quando Jesus passa, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vai para ser batizado, ele diz: Senhor, tu que devias me batizar. Jesus diz: deixa ser, porque precisa ser assim. Os dois sabem o seu tempo, a sua história. Esther descobriu o seu tempo e a sua história. Homens e mulheres, sejam eles conhecidos internacionalmente, nacionalmente, regionalmente, na minha rua, Deus pode estar usando a mim e a você para fazer história. Não importa o tamanho da história, importa que você saiba que está para fazer história. Não importa se você vai ser conhecido pelas pessoas, sairá nos jornais, nas redes sociais, mas importa que você será conhecido nos céus. Fez história no seu ambiente, no seu meio. Fez história. Fez história. Há dois lugares que nós precisamos ser conhecidos. É no mundo. Jesus diz: vós sois sal da terra e a luz do mundo. Precisa dar sabor. Precisa evitar a podridão. Precisa brilhar no meio das trevas. Mas a gente precisa ser conhecido nos céus como alguém que, por menor que seja, por mais simples que seja, construiu uma história, um legado. Todos nós sabemos que nesta quinta-feira nós perdemos um homem chamado Neemias. Neemias aceitou a Jesus conosco lá na denominação, na igreja presbiteriana, quando estávamos lá. No seu apartamento, eu e um presbítero irmão que não está mais aqui, mora em Minas, fomos à sua casa e ele aceitou a Jesus. Aceitou a Jesus para ficar, aceitou a Jesus para nunca mais voltar atrás. Um homem de poucas letras, que lia com dificuldade. Um homem rude no seu jeito de ser. Pedrão, mas um homem crente, um homem fiel, um intercessor nato, apaixonado pelos pobres, pegava doações por onde podia para dar às pessoas necessitadas. Um homem que de família era uma família de oração, mas era um homem não só de oração, mas era um homem que nos chamava sempre para orar. Não poucas vezes, enquanto ele esteve conosco, ele chegava perto de mim: precisamos fazer uma campanha no vale, precisamos fazer uma campanha no monte. Conhecido na terra, conhecido nos céus. Esse não é um tipo de pessoa que a gente precisa se esforçar no velório dele para lembrar o que ele fez mesmo, quem é ele. É o tipo de pessoas que conheceu o seu tempo, conhecia as suas limitações e trabalhou para o Senhor, serviu ao Senhor dentro das suas limitações, no máximo que ele pôde. Se ele fez,
porque eu e você não podemos fazer.